Shalom Adonai, estamos dando início neste momento a mais uma aula, mais um momento de aprendizado, mais um momento para nós construirmos aqui o nosso conhecimento sobre determinado assunto, área, assuntos distintos. Nós estamos estudando neste projeto de imersão ao Antigo Testamento para o Israel e para todos que estão acessando Israel, porque a proposta tem sido direcionada para ele como um aluno do meu projeto de mentoria teológica. E para os que, claro, acessam aqui no canal. Estamos baseando essas aulas dentro dessa proposta desse livro, que nós já falamos em aulas anteriores, e hoje iremos trabalhar o tema Os Meios Produtores da Bíblia Hebraica, que o autor deste capítulo é o Ernest Axel Knauf, é um alemão, e nós iremos trabalhar com a proposta desenvolvida por esse teólogo alemão na página de número 63. Então, quando ele começa a abordar sobre os meios produtores da Bíblia hebraica, primeiro ponto que ele sinaliza que para nós podermos compreender os textos bíblicos do corpus escritos veterotestamentário, especialmente aqueles que vão compor os meios de cunho social, que são sociológicos, e que também são aqueles meios também de cunho político, normativo e principalmente do meio relacional, Nós temos que considerar aí as questões de como é o ambiente cultural, histórico de Palestina ou do Israel e povo palestino, ou dos palestinos e israelitas, Sabendo que primeiro habitam em tendas, são transeuntes, vivem em transição. Também, além disso, habitam e têm e participam e se tornam membros de clãs, observam as tradições e são profundos observadores e seguidores dos ditames da Torá. Outros sim também, o Israel antigo, Os meios que mais é observado para a redação dos textos, tanto os sagrados como também aqueles que são profanos, alguns segmentos que ele vai tratar aqui o autor. Primeiro, a escola, ou seja, qual é a escola de interpretação que o texto vai nortear, vai seguir. Segundo, o palácio. Terceiro, o templo. E na sequência, a época tardia dos proprietários das bibliotecas particulares. Muito bem, quando nós trabalhamos com a proposta da escola, aí nós vamos ter a história que é uma história denominada das formas, que justamente ela é proposta para dividir o gênero dos textos do Antigo Testamento, principalmente atribuindo a cada gênero o seu sitz e leben, O que vem a ser o sitz e leben? Justamente a sua essência, a sua origem, a sua proposta, Então, essa tentativa de abordagem de que um texto, principalmente, na sua especificidade gramatical, na sua especificidade de gênero literário, e também uma outra questão também é que o autor, em algum momento, ele vai se tornar um coproprietário do texto, Então, como acontece no caso de
usando aqui uma ilustração de um texto profano de William Shakespeare, com a ópera, não é, mais conhecida de William Shakespeare, Romeu e Julieta. Então, uma tradição oral, tá? Ela sempre, de uma forma especial e específica, vai estar nos trazendo uma certa questão a ser ressaltada, que é principalmente a observação da etimologia que está sendo empreendida no aspecto de língua e semântica, com a proposta da etnia a ser alcançada e a etnia que está sendo trabalhada dentro do texto, no caso o povo hebreu, o hebraico, né? Porque a etnia é hebraica, relacionado ao povo hebreu. O campo também da sociedade sem escrita, que é justamente a etnologia, que vai mostrar a interpretação que tem que ser proposta em um material a partir do que a cultura, a tradição e a etnia linguística, no caso como a comunicação escrita com a comunicação verbal vai interferir nesta questão principalmente etnológica, tá? Então, o célebre aspecto a ser observado é que, principalmente na literatura do Antigo Oriente Próximo, que é quando falamos do Antigo Oriente Próximo, estamos nos referindo à Palestina, vai ter um fundamento sólido relacionado à escola interpretativa, tá? Ou seja, aquela escola que trabalha com a proposta dos sábios, dos mentores do Antigo Oriente, e principalmente dentro do que os rabinos e os intérpretes do texto sagrado veterotestamentário observavam, tá? Então, claro que, seguindo essa proposta, o cânon é observado como um cânon educativo a partir da Torá, que é para os rabinos considerado uma normatização pedagógica, tá? Depois, quando se parte para a proposta de Ketubim, aí se parte para a proposta de textos que vão ser, no olhar da escola, a narrativa factual do povo, da nação e das gerações. E quando se entra no Nebeim, aí vem a comunicação direta, o dialogar, Yahvé povo, povo Yahvé. Tá? Então é nessa perspectiva que os rabinos vão compor e vão trabalhar os seus comentários e interpretações e até preleções em cima dos textos veterotestamentários, o que compõem o corpus escritos do Antigo Testamento. Quando se olha agora para o palácio, está se propondo a observância, Sitzin Leben, principalmente dos textos que são relacionados à monarquia no Ketubim e também ao saltério e à sabedoria hebraica, ou livros sapienciais. Saltério, que é a inode hebraica, que é composta no palácio por Davi e Salomão e também os filhos de Asaf e outros, como também os livros de sabedoria, a sapiência hebraica, a partir do escrito do rei, no caso, filho de Davi, Salomão, com as 3 obras oriundas da sua mente e da inspiração que recebe para compô-las, que são, no caso, a saber,
Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Dentro dessa proposta, o projeto cronológico, principalmente dentro da questão da narrativa da monarquia instaurada, vai priorizar também a questão da cronologia dos reis, numa sequência cronológica, observando a distinção Reino Sul, Reino Norte, tá? E com isso focando as descendências e as gerações que são construídas dentro dessa narrativa monárquica, que é parte do cerne da história de Israel. Uma outra questão também que ele coloca aqui, o autor, que eu considero de suma importância, é quando ele vai tratar, principalmente, considerando que os livros históricos e principalmente esse ambiente palácio, tá, vai trabalhar com a questão sociedade, política, governo e conquistas. Então seria uma proposta geopolítica, geossocial, geocultural, relacionada com o povo, Deus, povo, aliança. Seria mais ou menos assim que podemos observar, tá? Quando se entra no templo, aqui ele vai falar o seguinte, ó: no templo se cultivava o saber necessário às funções do exercício sacerdotal. Por quê? Porque o templo está relacionado ao culto, à fé e ao sacerdócio. Sacerdócio porque é aquele que foi nomeado e separado por Deus para cumprir todas as ações e funções junto ao tabernáculo e ao templo. Na consequência dessa questão, vai surgir aí as partes da liturgia, da proposta de culto, e aí entra os sacrifícios, e num aspecto já de uma especulação teológica, surge o lado dos mitos, tá? Aonde vai se trabalhar que o meio sacerdotal ele é responsável por ter produzido rituais como elementos de conhecimento, como o autor até vai citar Levítico, capítulos 1 a 7. E igualmente vai dizer também que, em um sentido mais amplo, vai ser responsável para compor os calendários cultuais, as agendas de endereço dos deuses, das liturgias, das partes litúrgicas, dos cânticos cultuais e principalmente da inódia e da oração e ações de graças praticada no templo. Então, com isso, o templo se torna um referencial ortopráxico da ortodoxia veterotestamentária dentro da proposta que lhe é outorgada. Dentro dessa proposta que lhe é outorgada, no santuário ocorre então a participação sacerdote, Deus, sacerdote e povo. E com isso é construído todo um dossiê da espiritualidade e da religião e do formalismo para a prática culto, prática religião e religiosidade dentro do ambiente palestino e judaico. Tá?
Quando se trabalha também agora no ponto 4, já com as primeiras bibliotecas particulares, aí o autor vai estar focando que o Antigo Testamento ele está composto em grande parte de textos literários, para a formação dos quais nem a corte, nem o templo, nem as suas escolas vão oferecer um pano de fundo plausível. Isso até é uma proposta histórico-crítica, viu? Não no aspecto, vamos dizer assim, ortodoxo, mas no aspecto que ele está trabalhando aqui de uma visão crítica da tratativa e abordagem do texto, tá? Nas mais antigas histórias e narrativas, ele coloca aqui de Abraão e Jacó, dos livros de Amós, justamente lá dentro dos livros proféticos como Amós, Isaías, Oséias, Jeremias, nós vamos ver que existem questões de ordem cultural e linguísticas que precisam ser observadas. E ele também vai dizer que a literatura se torna muito crítica no tocante ao que está relacionado ao templo e ao palácio, com as suas divergências e convergências. Tá? Então, dentro dessas oposições, é que é observado as questões principalmente para se formular uma proposta de um pano de fundo institucional comprovável para a literatura judaica antiga, lá do século ainda 7 antes de Cristo, que vai se tratar dos profetas clássicos, da lírica, da política, que se torna a lírica do alto nível artístico e a política sociocultural de povo, palácio e sacerdócio, tá? A política eclesiástica entrando junto. Com isso também vai se trabalhar as questões de formular uma suposição na medida em que os oráculos dos profetas não substituíram, ou não subsistiram, melhor dizendo, não subsistiram, apenas na corte, mas também nos arquivos do templo. Entram então em consideração a transmissão e a formação deste estilo dos oráculos na retórica e nos ciclos aristocráticos ou nos ciclos aristocráticos da oposição, cujas reuniões são frequentes e talvez até regulares para tornarem-se possíveis por causa dos lazeres e da abastança que é desfrutada na elite, no palácio, na corte. Então, a literatura palaciana, ela é um luxo. Mas nem tudo da literatura palaciana é literatura. Por quê? Porque a corte é versátil e a corte é colossal, mas a corte também tem as suas partes de mistério e de questões peculiares que não são apresentadas e declaradas a público. Então, com isso, nós cumprimos a parte da histórica ou histórica do texto do Antigo Testamento, a parte introdutória. Agora, no livro, já entramos parte 1, Pentateuco, o que significa que, a partir de agora, já é um estudo estrito de um determinado texto, proposta e narrativa, que nesse caso, Torá, Pentateuco, trazendo todo um aspecto não só histórico, mas também hermenêutico e exegético a partir de agora. Então, fazendo uma introdução desta parte 1 do Pentateuco,
nós vamos ver que aqui o autor que vai trabalhar é o mesmo dessa última parte, tá? Ele vai dizer que os 5 livros primeiros denominados Pentateuco também são considerados como 5 estojos e são os livros que compõem a Torá. Isso é algo de praxe, né? E ele vai dizer também que, e aí ele vai fazer um quadro, tá? Dizendo que o Gênesis é a origem, o Êxodo é a saída, o Levítico é a lei, tá? O Números é a numerologia, no caso de narrativa de questões voltadas principalmente a deserto, e o Deuteronômio é a segunda lei. Então, Gênesis seria o começo de todas as coisas, o Êxodo, os nomes e a narrativa deserto, o Acra, que seria o Levítico, é a chamada, o Números, que seria Bemidebar, seria o deserto, e o Deuteronômio seria Debarim, as palavras, tá? Então, dentro dessa proposta, aí vem a estrutura que é desenvolvida dentro do Pentateuco. Aí ele vai dizer que os últimos redatores vão dispor que o Pentateuco, de tal maneira, ele aparece claramente como centro da Torá a partir do que está desenvolvido e tratado no livro Levítico. Então ele vai considerar o livro Levítico um dos livros principais do Pentateuco, ou central. De um lado, então, ele vai considerar que vários textos do Gênesis e no Deuteronômio vão sublinhar esses 2 livros que, para ele, foram concebidos em paralelo com um quadro exterior ao Pentateuco, como um apêndice. Em particular, tanto o Gênesis como o Deuteronômio, para ele, vai conter, em seus antepenúltimos capítulos, uma bênção sobre os 12 filhos, as tribos de Israel, e além disso, essa bênção é dada para as 2 principais figuras, personagens da identidade israelita, Jacó e Moisés. E que morrem esses 2 imediatamente por fim, tendo o último discurso de Yahvé a Moisés, narrado em Deuteronômio 34:4, como sendo a citação da promessa de vida feita a Abraão, retificada agora a Moisés. Então essa seria a proposta, nós vamos encerrar por aqui, e a partir da segunda aula, ou da próxima aula, segunda aula dentro do Pentateuco, mas próxima aula dentro do curso, nós entraremos a partir da página 82, o primeiro parágrafo a seguir. Obrigado a todos, obrigado Israel, e qualquer dúvida estamos juntos.